faz milagres, prodígios, maravilhas, Ele abençoa, né? Quando nós cremos, colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, e a gente espera em Deus, confia em Deus, ora esperando, a bênção vem. Pode tardar, mas ela vai vir. Pode demorar, mas ela vai vir. Deus tem os seus planos. Na hora precisa, na hora exata, o milagre vai acontecer. Na minha casa, logo quando conheci o Evangelho, no começo da caminhada, na minha casa nós enfrentamos uma guerra, mas uma guerra terrível contra as trevas. A gente calcula mais ou menos, não tem uma noção quanto tempo, mas calculando mais ou menos, de 5 anos a mais, foi um grande milagre que aconteceu. Mas aquela batalha, ano após ano, dia após dia, mês após mês, coisa vai melhorando, até que concretizou-se a grande vitória que Deus fez. Para mim foi uma grande escola, foi um grande aprendizado, estava dando os primeiros passos da fé. Ali eu pude aprender o que é fé. Fé, como diz lá o escritor de Provérbios, aos Hebreus, é o firme fundamento, né, das coisas que a gente espera e a prova da coisa que a gente não vê, mas tem um fundamento e o milagre vai acontecer. Amém? Eu quero contar uma historinha aqui que eu vou falar sobre a fé mesmo hoje à noite. Tem uma senhora idosa num determinado lugar, numa cidade, num lugar meio retirado. Aquela senhora, ela gostava muito de ler a Bíblia. E ela lia a Bíblia dia após dia, ela lendo a Bíblia, e de repente ela achou por bem convidar mais algumas senhoras que também concordassem com a Bíblia, de ler a Bíblia. Ela formou um grupo. E ali, dia após dia, lendo a Bíblia, lendo a palavra, aprendendo da palavra, e até que um dia ela adoeceu, ficou enferma, bastante enferma, mas continuava lendo a Bíblia. Aí o pastor da igreja onde ela congregava sentiu falta dela. Domingo tal, a mulher não estava lá. No outro domingo também não. No outro domingo também não. Ele foi visitar a mulher. E quando esse pastor chega na casa dessa senhora, que estava lendo a palavra, meditando na palavra, aí ela, feliz, alegre, ela contou para o pastor. Ela esteve muito enferma, muito doente, passando por grande dificuldade, mas ela leu na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 18, no final do versículo: porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Amém. Ela leu. Glória a Deus. Ela disse: mas Jesus cura. Mas Jesus cura, então eu estou doente. E ela, junto com aquelas mulheres, alguém colocou as mãos sobre ela, uma das mulheres lá, e orou por ela, e de repente aquela enfermidade desapareceu. Glória a Deus. A doença foi embora e ela ficou completamente curada. Aleluia. Aí quando o pastor chegou lá, o pastor da igreja dela, ela feliz, alegre, sorridente, ela contou para o pastor: olha, pastor, aconteceu esse problema comigo, eu fiquei enferma, doente tanto tempo, a gente lendo a Bíblia, pastor, e nós lemos na Bíblia, Marcos 16, 18, na última parte lá, que porão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados, e oraram por mim, pastor, eu estou completamente curado. Glória a Deus. Completamente liberto. Aí ela olhou que o pastor ficou quieto, baixou a cabeça, demorou um pouquinho. Aí ela olhando para o pastor, outro olhando, e de repente o pastor, com muita educação, um homem culto, preparado, disse: irmã, eu lamento profundamente, irmã, dizer para a senhora que esta parte final do versículo aí, ele é espúrio, não é verdadeiro. É espúrio, não é verdadeiro.
Aí a irmã parou, ficou pensando, e de repente começou a louvar a Deus, glorificar a Deus, aquela alegria, aquela felicidade, tal. Aí o pastor olhando, o que foi, irmã? Pois é, pastor, se este versículo aqui que é espúrio, não é verdadeiro, teve poder para me curar, imagina o resto da Bíblia então. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Credulidade é um caso sério, não é verdade? Irmãos, é interessante, né? A incredulidade é inimiga da fé. A fé diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Mas a dúvida que ela diz, pois é, talvez vai dar, vamos lutar, tal. Então, existe a tua linguagem, a linguagem da fé, que ela é positiva, a linguagem da incredulidade. Porque há um erro que principalmente eu, não falar dos outros, né, cometo, e quando eu oro, eu quero as coisas logo amanhã, logo depois, né, ali naquele dia que estou precisando. Mas de repente não vem naquele dia, não vem naquela semana, passa ali algum tempo, mas aquela oração que a gente orou, pediu a Deus, ela está em memória diante de Deus. O milagre vai acontecer. Pode demorar 1 mês, 2, 3, mas o milagre vai acontecer. Eu não falar de uma passagem bíblica, faz dias que essa passagem está trabalhando comigo. E eu já pensei em pregar algumas vezes, depois mudou, e ela continua dentro de mim. Hoje eu vou colocar para fora, né? Algumas coisas, o resto eu guardo para mim mesmo, né? Então você coloca de pé. No Evangelho de Marcos, uma passagem bem conhecida, como para nós, creio que para nós toda a Bíblia é conhecida, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 15, e o versículo 21. A mulher cirofenícia, a mulher cananeia. Quem achou diz amém. Amém. São Mateus 15, 21. São Mateus 15, 21. Glória a Deus. Não podemos ler, né? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o último versículo diz, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém. Deus fala conosco através da tua palavra. Dai-nos a revelação desta palavra, que esta palavra venha nos alimentar, venha trazer paz, venha trazer alegria e venha trazer a bênção para todos nós. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, essa mulher, ela não era israelita, ela era gentílica. E a Bíblia diz no Evangelho de João, verso 1, 11 em diante, diz, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam.
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quer dizer, Jesus veio para os judeus, né? Veio, trabalhou, pregou, caminhou e foi perseguido, caluniado, açoitado, crucificado pelos judeus. Que na crucificação de Jesus houve dois julgamentos: o julgamento religioso, que foi realizado pelos judeus, mas a lei dos judeus não permitia crucificar ninguém, nem matar ninguém. Então houve outro julgamento, eles entregaram Jesus para Barrabás, que era romano. Então os romanos executaram, mas o primeiro julgamento, né, desejando a morte, quer dizer, entregando para morrer, veio dos judeus. Os judeus não receberam. E o que acontece? Claro, quem conhece a escatologia sabe muito bem, né, que o tempo dos judeus está chegando. A hora dos judeus está chegando. Então o que vai acontecer? Na grande tribulação, principalmente na segunda parte da grande tribulação, vai acontecer algo extraordinário, né? Dois profetas vão ressuscitar, vão pregar o evangelho para os judeus. Anjos que vêm dos céus, 3 ou 4 anjos que vão pregar o evangelho eterno e vai comover o coração dos judeus. Milhares e milhares de judeus vão se converter. Mas neste caso aqui, esta mulher, ela não era judia, e Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era gentílica. Então dá uma impressão assim que Jesus não queria atender esta mulher, né? Por exemplo, se você prestar bem atenção aqui, esta mulher ela teve que enfrentar muitas oposições, muitas muralhas ela teve que remover pela fé que ela tinha. O primeiro dela foi a doença da sua filha. O que levou esta mulher a procurar a Jesus, gritar atrás de Jesus, foi a doença da filha dela. Ela disse: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Não era miserável, miseravelmente endemoniada. Quer dizer, estava sofrendo, estava padecendo, era um caso perdido, não tinha solução. Talvez quantos recursos ela procurou, quantas portas ela bateu, em quantos lugares ela foi, mas negativo, 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 até que chegou o momento que ela se submeteu a clamar: Jesus, filho de Davi. Ela não podia fazer isso, porque ela era gentílica. Então, quem podia gritar Jesus, filho de Davi, eram os judeus, e não ela. Mas ela desceu de uma tal maneira do pedestal, do orgulho, da soberba, porque ela era grega sirofenícia. Então, os gregos olhavam para os judeus como aquele povinho desprezado, aquele povinho que era perseguido, e os gregos lá em cima, a história deles, a sabedoria deles, aquele conhecimento deles, desprezavam os judeus. Mas era agora, Jesus estava ali como judeu, e ela como grega, clamando atrás dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a primeira montanha que ela removeu foi a doença da filha. A filha naquela situação. E agora, certamente alguém, a Bíblia não diz aqui, né? Mas certamente alguém pregou para aquela mulher, alguém falou para aquela mulher que tinha um homem judeu chamado Jesus, que fazia milagres, curava enfermos, ressuscitava mortos, levantava paralíticos, milagres aconteciam, e ela, no último recurso, desceu lá embaixo. Agora, ou eu vou à procura desse homem, ou ela vai morrer. Quer dizer, estreitou o caminho de uma tal maneira, a situação se agravou de uma tal maneira, que ela não tinha outra coisa a fazer a não ser procurar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, a prova que esta mulher enfrentou, a luta que ela teve que enfrentar, não foi nada fácil.
foi uma oposição, ela foi testada, a fé dela foi testada até o último. Ela teve que descer lá embaixo, se colocar igual aos cachorrinhos, quer dizer, nem igual ao mendigo, nem alguém muito enfermo lá, igual ao cachorrinho. Então, a doença da filha levou aquela mulher ao sacrifício, à luta, à batalha, à guerra, para poder salvar a vida da sua filha. A segunda montanha que ela enfrentou foi a oposição dos discípulos. Você já notou, como o caso que eu contei da mulher aqui? Quer dizer, o próprio pastor, ela era uma ovelhinha. E ela olhou o versículo, bom, está na Bíblia. Na Bíblia não tem nada espúrio, não tem nada que não é verdadeiro. Mas para o pastor, e tem muitos pastores hoje, não na quarta igreja, nem espero eu, graças a Deus, não tem nenhum pastor, nenhum obreiro aí que duvida da palavra de Deus, que descrê da palavra de Deus. Mas quantos, não é? Quantos por aí, né? Não vou citar nome, não, pode ficar tranquilo, né? A gente conhece alguns por aí, né? Que foi uma bênção, mas hoje não é mais. Foi um prodígio na obra, mas hoje não é mais. Aconteceu milagres e maravilhas, mas hoje não acontece mais. Por quê? A Bíblia, né? Porque tal, e arruma uma história aqui, outra história lá, porque é a grande tribulação, porque não é verdadeira essa história não é bem assim. Línguas estranhas, não, era só para o tempo dos apóstolos. Milagres, curas, é só para o tempo dos apóstolos. Mas a Bíblia diz, né, aos Hebreus 13:8, né? Quem sabe decora o versículo? O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Você crê assim, levanta a mão. Mas muita gente não crê mais, não acredita mais, porque esfriou na fé. Tem aquela linguagem que a gente conhece, decora, caiu na graça, não é? Perdeu o ânimo, perdeu aquele entusiasmo, não ora mais, não lê mais a palavra, e até se perguntar, tem certeza não sabe? Não, isso só Deus sabe, isso aí depende da misericórdia de Deus. Mas Jesus já morreu na cruz, graças a Deus, venceu o pecado, foi até a sepultura e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Você já notou, irmãos? Não vou citar nome de igreja nenhuma aqui, não. Quando você precisa de um grande milagre, muitas vezes você enfrenta oposição no meio dos amigos. Você já notou isso, não? Muitas vezes quando você precisa de uma grande bênção, você vai, não há nenhum grupo de obreiros, de repente você recebe oposição lá no meio dos obreiros também. Isso não é de hoje, isso acontecia. Essa mulher, ela foi e ela gritava, ela incomodava mesmo, né? Porque ela estava frita, oprimida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas nem olhava para trás, não olhava, não dava a mínima atenção. Ninguém chegava lá para consolar. Minha filha, o que é que você precisa? Não tinha nenhum legário, né, que é tão amoroso, né, que procura consolar os velhos, os aflitos, os oprimidos. Né? Não tinha nenhum Walter, nem um Agostinho, nem um Pedro, nem qualquer outro para consolar. Então ela gritava, pedia, ninguém dava a mínima. Os próprios discípulos disseram, mestre, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós, mas ela não se calava. A fé, ela tem um poder extraordinário. Levante a mãozinha, você pensa. A fé tem um poder extraordinário. Eu estava pensando hoje uma passagem bíblica que a gente lê, né? Eu leio, né? Fico pensando, meu Deus do céu, que fé deste homem, né? Lembra quando o rei Nabucodonosor teve um sonho? Sonhou um sonho. Ele acordou de manhã, não lembrava nem do sonho e menos ainda da interpretação do sonho. Aí ele chama lá os seus astrólogos,
aqueles mágicos, aquele grupo lá, que tem grande conhecimento dos astros, de tanta coisa lá, aqueles adivinhos, né? Chamou todo aquele grupo lá. E ele disse: olha, eu sonhei um sonho assim, mas não lembrava do sonho. Eu quero que vocês me contem o sonho e me dêem a interpretação do sonho. Aí aqueles homens, né, talvez ficaram um olhando para o outro. Mas é demais, tem que ser o rei. Mas nem o rei na terra exige isso dos seus sábios. Por quê? O senhor não lembra nem do sonho. Como é que nós vamos contar o sonho para o Senhor? É impossível. É impossível. E naquela situação, aí o rei vem a sentença: se vocês não me contarem o sonho, não me darem a interpretação do sonho, todos vocês vão morrer. E chamou o executor, que era de Arioque. Chamou Arioque: vem cá, olha, tem um tempo. Se não me contar o sonho, não der interpretação, Arioque, pode executar todos eles. A sentença estava determinada. Mas sempre tem mais, né? Então diga aí: não, mais. O mais é Deus, não é verdade? Tinha um homem chamado Daniel. Creio que aqui também tem Daniel aqui dentro. Glória a Deus, tem Daniel. Daniel chegou para o Arioque e disse: fulano, me dá um tempo aí que eu vou contar o sonho para o rei, vou dar a interpretação. Daniel, quem era Daniel? Era um homem de Deus. Era aquele homem, né, que quando, olha o princípio dele, o começo da vida dele, da história dele. Quando ele chegou em Jerusalém, ele era judeu. Quando ele chega em Jerusalém, lá no palácio do rei, para ser tratado um tratamento especial para ele, porque ele ia trabalhar no palácio do rei, ia fazer o seu trabalho no palácio do rei, tinha que aprender a língua, os costumes, a comida está sadio, forte, gordo, bonito, semblante em ordem. Mas ele chegou para aquele que cuidava da alimentação, que cuidava daquele grupo que iam trabalhar no palácio do rei. Daí chegou para ele e disse: olha, eu quero pedir o seguinte, que você nos trate com legumes. Trate com legumes. Não queremos os manjares do rei. Não queriam se contaminar com os manjares do rei. Então o eunuco que fazia esse trabalho olhou para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles falaram: não queriam se contaminar com os manjares do rei. Bebida alcoólica, comida considerada imunda para os judeus, então não queria aquela comida. Aí aquele eunuco disse para eles: mas olha, se o rei vir, quando chegar o dia de apresentar vocês para eles, os demais vão estar gordos, bonitos, bem tratados, e vocês abatidos, oprimidos. Não, dá nós 10 dias para nós. Concede 10 dias. E depois faz a experiência. Nesses 10 dias, eles comendo ali apenas o legume, aquela comida que não ia contaminá-los com o vinho, com aquela comida considerada imunda. Depois de 10 dias foram apresentados, estavam melhor do que os outros. Então, eles não se contaminaram com os manjares do rei. Você quer ter uma fé poderosa? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer alcançar milagres, prodígios e maravilhas? Não se contamine com o pecado. Não se contamine com as coisas deste mundo. Cuidado com os olhos, cuidado com a língua, cuidado com a cobiça, com a mentira, com a vaidade, com o orgulho. Nós não podemos se contaminar. Não dar lugar ao diabo. Não dar lugar ao pecado. Não aceitar as ofertas do maligno. Então, o que aconteceu? Aí Daniel, o que ele fez? Não se contaminou. Ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos imaginar uma reunião, Daniel e os 3. E Daniel contou a história: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego,
A história do rei é essa. Ele sonha um sonho. Ele não lembra do sonho. E ninguém que a gente conte o sonho e dê a interpretação do sonho. Ninguém podia fazer. Ninguém. Se não contasse seu sonho, eu não desse a interpretação. Aí o que o Daniel fez? Você é capaz de acertar o que ele fez? O que ele fez? Ele pediu um dia de prazo. Hã? Ele pediu um dia de prazo para interpretar e dizer o sonho. Pediu um tempo de prazo, né? Não me lembro agora os dias, mas pediu um tempo de prazo. E ele foi orar. Amém. Você ora, levante a mão. Quem ora, levante a mãozinha. Se você não ora, meu amigo, comece a orar. Ele começou a orar. Quem ora, levante a mão bem alto. Glória a Deus. Nem que seja uns 30 minutos por dia. Então, ele foi orar. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, orando. Passou aquele prazo. Deus revelou o sonho para Daniel e revelou a interpretação do sonho. Agora Daniel sabia o sonho e sabia a interpretação do sonho. Mandou chamar Arioque. Arioque, agora você pode me conduzir na presença do rei. O Filho de Deus é uma bênção, não é verdade? O homem que confia em Deus, mas dá uma aleluia, mano. Você não é desses homens, não é dessas mulheres que confiam em Deus. Quem confia em Deus, levante a mão. Dá uma aleluia bem alto aí. Ou você é crente e fajuta? Não, nenhum. Então, ele orou, clamou, buscou a Deus, e o que aconteceu? Agora, Arioque, vem cá, cabeça erguida, tudo em ordem, me leve à presença do rei. Aí chega o Arioque, prepara a audiência e diz para o rei Nabucodonosor: o rei Nabucodonosor, tem um homem aí chamado Walter. Diz amém, Walter? Tem um homem chamado Valdemar. Amém? Tem um homem chamado Legário. Glória a Deus. Raimundo, né? André. Tem um homem chamado André aí. E de repente abre os portais do palácio do rei. Imagine qual foi a posição de Daniel quando entrou lá. Entrou cabisbaixo? Não. Com medo? Não. Cabeça baixa? Não. Cabeça erguida. Olho no olho com o rei. O rei. Ô Daniel, então você pode contar? Sim, posso contar. O sonho do rei foi tal. Não foi isso? É isso mesmo. Só falta a interpretação. A interpretação e deu a interpretação. E agora? Deus foi glorificado na vida de Daniel. Deus quer ser glorificado na tua vida também. Você tem glorificado a Deus na tua vida, no dia a dia? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esta mulher, ela estava lá pagando um preço pela filha, lutando pela filha, né? Ela podia se conformar. Olha, eu não queria minha filha, eu não desejava minha filha. O que eu vou fazer? Vai morrer. Há muita gente que se acovarda diante de uma batalha, diante de uma guerra, diante de uma oposição, diante de uma doença, diante de uma enfermidade, diante de uma mulher, de repente um casamento, diante de um filho, de uma filha. O verdadeiro cristão nunca está derrotado. Glória a Deus. Você crê assim, levante a mãozinha. Nunca está derrotado. Pode passar pelo vale da sombra da morte, pode passar pela fornalha de fogo ardente. Quando diz, acabou, ele diz, não acabou. Terminou, não terminou. Agora terminou mesmo. Não. Deus está no seu trono. E Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. De repente, pode a pessoa estar morto, né, naquele lugar, mas se é o plano de Deus, Ele vai ressuscitar ali, através da oração da fé. É a história de um grande herói da fé, que ele foi numa casa e tinha um moço morto.
O rapaz estava morto, foi na cama, estava lá defunto. E ele, confiando na palavra de Deus, ressuscitarão os mortos. Pegou o defunto e colocou de pé. Colocou de pé, encostou na parede, e em nome de Jesus anda, soltou, caiu. Ele colocou a segunda vez, não, vai ressuscitar. A segunda vez, a terceira vez. Chegou numa vez lá, quando ele, em nome de Jesus anda, e o defunto abriu os olhos e saiu andando. Glória a Deus. Este homem, pela fé, ressuscitou entre 15 a 22 defuntos. Glória a Deus. Deus tem poder. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Esta mulher, ela deu a vida dela pela filha dela. Ela deu a vida, entregou a vida. Passou por vexame, por humilhação, né? Foi desprezada, injuriada, vai embora, tá? Não. Eu quero falar com aquele homem. Não é com você, narigudo. Quero falar com aquele homem, que é Jesus. É com ele que eu quero falar. E ela foi. Enfrentou a oposição dos discípulos. Ela enfrentou um monte da sua nacionalidade. Ela não era para estar ali. Ela estava contra a lei. Ela era gentílica. Era gentílica. Jesus era judeu. Não era o lugar dela. Não poderia estar ali. Mas ela foi à batalha. Ela foi à guerra. Agora não importa a nacionalidade. Agora não importa quem eu sou, quem ele é. O que importa é a minha filha. Agora eu quero um milagre. Eu quero um milagre agora. E ela lutou aquela oposição terrível, aquela oposição, e ela não desistiu. E outro mundo que ela enfrentou, o silêncio de Jesus. Este silêncio, este judia da gente, né? Quebra o orgulho da gente, né? É fácil Deus quebrar orgulho na minha vida, na tua vida, né? É. Eu quantas vezes paro para examinar. Mas será que eu não sou orgulhoso? Será que eu não sou arrogante? Quem sou eu? Nada. Então eu oro a Deus, sabe? Passo o tempo, invisto o tempo na oração do Senhor Deus. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. Senhor, tem orgulho na minha vida? Eu sou arrogante, Senhor. Me mostra. Se tem algum pecado oculto, me revela. Porque eu não quero. Eu quero te servir de todo o coração. Eu quero saber de orgulho, arrogância, falsidade, mentira. Nada disso. Não. Então, o que acontece? Quando a gente ora, e você clama, você pede. Passou tanto tempo. Nada. Ah, vou desistir. Não, meu amigo. Não desista, não. Passou tempo, você está orando, clamando, e o silêncio de Deus. Silêncio de Deus. E parece que Deus não fala. Nada acontece, nem uma profecia, nem um sinal, nada acontece. E você está ali naquela batalha, naquela luta, mas nunca desista. Deus está provando a minha fé, e Deus está provando a sua fé também. Glória a Deus. Deus tem um plano com a minha vida, e Deus tem um plano com a sua vida também. Então nunca desista, seja na questão material, familiar, emocional, intelectual, seja o que for. Deus tem um plano, e Ele vai testando a fé, Ele vai trabalhando na minha vida, trabalhando na sua vida, mas o milagre vai acontecer, amém? A bênção está a caminho. A mulher, a Bíblia não diz aqui quanto tempo ela levou. Mas olha, para terminar, de repente ela chega diante do Senhor Jesus, né? Diante ela e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus e ela. A Cirofenícia, gentílica, e o Senhor Jesus. Alguém escreveu que o que eu vou falar aqui não está na Bíblia não, tá? Mas alguém escreveu o seguinte, que naquele momento, quando Jesus está diante daquela mulher gentílica, e ela diante do Senhor Jesus, ela era considerada imunda, e ele o Filho de Deus. Era gentílica, ele judeu, ele o Filho de Deus. Que ele não podia atender aquela mulher pela lei, mas aconteceu um milagre lá no céu. Glória a Deus. Como que um portal se abriu, e o Espírito Santo agora como que testificando, atenda a mulher. E Jesus atende aquela mulher, olha para ela, e o Senhor Jesus diz,
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você já pensou? Por que Pedro, lá em Atos capítulo 10, ele teve aquela visão dos lençóis? Quem lembra daquela visão de Pedro? Lembra? Quando o Senhor mostrou para ele aqueles animais impuros, segundo a lei, lá em Levíticos. E a voz dizia: Pedro, mata e come. Não, Senhor, na minha boca nunca entrou alguma coisa imunda, comum imunda. E a voz dizia: não faças tu comum imundo o que Deus purificou. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, ali naquela hora, o Senhor disse: não convém pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que a mulher falou? Mas, Senhor, aí quebrou, né? Mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o Senhor disse: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ei, Ramai, cantava. Ramai, cantava, bica, Ramai. Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Olha para mim, irmãos. Só duas pessoas no Novo Testamento teve esta honra. Um deles foi aquele centurião romano, né? Lembra que ele convidou Jesus para ir na casa dele porque o filho estava morrendo. Jesus disse: eu irei, eu vou até a tua casa. Aí ele disse: não, Senhor, não precisa entrar na minha casa, porque eu também sou sujeito à autoridade. Digo: isso vai, ele vai, tu vem, ele vem. Dize somente uma palavra. Aleluia. E o servo vai ficar curado. Glória a Deus. Amém. E aquele servo foi curado. Jesus enalteceu a fé do centurião também, lá romano, que não era judeu. Então, dois gentios que foi engrandecida a fé deles, aquela fé poderosa. Irmãos, terminando, esta fé que eu estou à procura dela. Eu estou lutando, guerreando, batalhando anos após anos, ano após ano. Esta fé que eu preciso, esta fé que eu anseio, esta fé que a igreja precisa ter, esta fé que o povo de Deus precisa ter. Só terminando aqui, irmãos, o que? Como adquirir esta fé? Como? É interessante, a história é longa, mas eu vou traçar uma partezinha da história. Eu olho sempre quando estou clamando a Deus, orando, buscando esta fé poderosa, no caso de Abraão. Ele chega diante do altar, Isaac amarrado no altar, o único filho da promessa. Lá estava Isaac. E Deus disse: Abraão, oferece Isaac em sacrifício a mim. Ele foi até o fim da caminhada. Ele foi até o Monte Moriá. Ele preparou o altar. O altar estava ali, a lenha estava ali, Isaac estava amarrado ali. Esta fé, eu preciso dela. Todos nós precisamos dela. E quando ele diz: não tem, agora seja o que Deus quiser, ele pega o cutelo, ele vai decapitar. Deus grita a ele: Abraão, não faças nada ao teu filho, porquanto agora eu sei que você temes a mim e não me negaste teu único filho, que é você. E Deus preparou o cordeiro para o holocausto, né? Só que Abraão desce dali agora, levando Isaac, levando o cutelo, levando o fogo, Isaac ao seu lado, dizendo: pois é,
Aqui está o cutelo, aqui está o fogo e aqui está o Isaac. Mas com 2 títulos: Pai da fé e amigo de Deus. Glória a Deus. Você não pretende chegar lá, meu irmão? Não? Ter um pai da fé na tua família, ter um pai da fé no meio do povo de Deus e ser amigo de Deus, né? Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Nunca desista, meu irmão. A luta não é fácil, a batalha não é fácil, o dia a dia não é fácil, mas você foi chamado para isso. Você não é covarde, você não é fracassado, você não é derrotado, você não é uma pessoa que já perdeu a batalha, não. Você é campeão, você é vitorioso, você é vencedor. Dá uma glória a Deus. Isso, dá glória a Deus. Levanta a tua mão, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, aleluia. Aleluia. A batalha não acabou, a luta não terminou. Nós estamos na guerra, nós estamos na batalha, mas Ele já nos deu a vitória. Amém? Ele já nos deu a vitória. Irmãos, vamos caminhar pela fé, vamos lutar pela fé, vamos à guerra pela fé, vamos enfrentar o dia a dia pela fé. Pode estar tudo aparentemente acabado, terminado, mas não acabou, não terminou. O defunto ainda vai ressuscitar, o milagre ainda vai acontecer. Se coloca de pé. Levante as mãos, glorifica a Deus, glorifica a Deus, vai louvando, vai glorificando. Quem quer renovar a sua fé, venha para frente.